E aí, pessoal, como é que vocês estão nessa terceira semana de ergonomia e segurança do trabalho? Aqui quem fala é a professora Jéssica. E essa semana, o professor Juliano, vocês viram que ele falou bastante de higiene ocupacional, né? Primeira parte desse tema é também título do nosso capítulo 3 do livro, tá? E o roteiro dessa semana estava bem tranquilo. Nós tínhamos algumas questões para pensar sobre, né? E resolver. Então, vamos lá. A primeira questão que o professor Juliano trouxe no nosso roteiro é a seguinte: determinar os tipos de instrumentos utilizados para avaliação dos riscos de ruído, temperatura, radiação e vibração. Então, ele trouxe alguns links lá que estão no roteiro do e-mail anterior, e eu vou repassar de novo para vocês darem uma pesquisada, tá? Sobre cada um. Mas, trazendo aqui um resumo para vocês, o de ruído é o dosímetro e ou decibelímetro. Para temperatura, a gente tem o termômetro e medidor de estresse térmico. Para vibração, a gente tem o medidor de vibração do corpo humano e medidor de vibração ocupacional. Para radiação, a gente tem o detector Geiger-Miller e o medidor de radiação ionizante. Na questão 2, agora, vou ler aqui para vocês, tá? Agora que você já assistiu os vídeos e aprendeu um pouco mais sobre os equipamentos, aproveite para testar seus conhecimentos respondendo o questionário disponível no link abaixo. Mas atenção, esse questionário pode ser respondido uma única vez. Então, ele trouxe esse link para a gente com algumas questões lá, que eu não vou abrir aqui para vocês, porque eu quero que vocês respondam, tá? E para quem quiser conferir o que já respondeu, as alternativas corretas são essas aqui, tá certo? Na questão 3, agora você, como o responsável por acompanhar o técnico durante a coleta dos dados, deverá desenvolver um checklist contendo as principais características para a realização das medições de ruído, temperatura, iluminescência e radiação, para verificar se o técnico está realizando o procedimento corretamente. Então, essa questão, assim como os outros roteiros, ela é super prática, né? Para vocês já começarem a entrar nesse clima de mão na massa mesmo. Então, esse checklist seria uma prévia da visita técnica que vocês fariam junto com a pessoa que coleta os dados, tá? Em relação ao ruído, então, o professor Juliano trouxe para a gente esse link, que é um link que tem um procedimento técnico de avaliação em relação ao ruído, tá? Mas coisas que a gente precisa prestar bastante atenção no momento da coleta dos dados calibração do instrumento. Então, a pergunta-chave é: o instrumento está calibrado? A forma de coleta obedece às normas? Então, vocês têm que conhecer como que o técnico deve coletar os dados para não ter interferência e gerar erros, né? Então, vocês vão observar ele fazendo essa coleta e dizer se está correto ou não. E o tempo de coleta também. Então, todo passo a passo que o técnico for desenvolver durante essa coleta, vocês precisam estar atentos. Em relação à temperatura, também tem esse link, que tem uma avaliação de exposição ocupacional ao calor. E as perguntas-chave no momento dessa visita técnica são as seguintes: o instrumento é apropriado para a avaliação? O instrumento é um medidor de estresse térmico IBUTG? O instrumento está calibrado? O ponto de coleta está correto? O instrumento está setado conforme o tipo de ambiente de coleta? Então, tudo isso são variáveis que a gente precisa prestar bastante atenção para minimizar os erros dos dados, tá? Que estão agregados aos dados. Iluminescência.
iluminância, na verdade, né? Tô falando errado, iluminância. Avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes internos de trabalho. Então, tem essa avaliação disponível nesse link aqui que o professor Juliano trouxe. E as perguntas-chave são: o instrumento está calibrado? O instrumento está posicionado no lugar de realização do trabalho? A coleta do iluminamento em locais fora do ponto de trabalho está a 0,75 metros de altura do piso? O instrumento está posicionado corretamente na horizontal? E, por último, em relação à radiação, a gente também tem esse procedimento técnico nesse link aqui que vocês podem acessar. E as questões relacionadas à radiação são: o instrumento está calibrado? Os pontos de coleta estão corretos? O setup do equipamento foi realizado pelo técnico antes da coleta? Foi realizada as medições primárias e secundárias? Foi realizada a medição de radiação de fuga? Então, nesses itens aqui, vocês podem perceber que existem vários pontos em comum que a gente pode deixar como item básico, digamos, para o nosso checklist, que é calibração do equipamento, basiquíssimo, todos eles precisam estar bem calibrados, ponto de coleta correto, e a forma de utilização do equipamento também, ela tem que ser correta, né? Porque senão você vai fazer uma leitura errada dos dados, tá? Então, eu diria que esses três são os genéricos, digamos, né? E daí, conforme cada tipo de ensaio, a gente pode chamar assim, que a gente for fazer, aí tem suas especificidades, né? E a questão 4 considere que no posto de trabalho do projetista, no setor do controle de qualidade e no setor de embalagem e rotulagem, foi verificado que há pouca iluminação para as atividades realizadas. Como engenheiro, você deve realizar um plano de ação para corrigir o problema. Como que eu posso, que ferramentas que eu tenho para fazer esse plano de ação? Então, o professor Juliano, ele trouxe esses três links de ferramentas diferentes que o engenheiro pode usar. E ele vai escolher conforme tiver mais afinidade, tá? Mas aqui a gente trouxe o 5W2H porque é o mais utilizado de todos, tá? É muito conhecido em toda empresa que vocês forem utilizar. E esse 5W2H, ele é um checklist de atividades específicas que devem ser desenvolvidas com o máximo de clareza e eficiência para todos os envolvidos em um projeto. Corresponde às iniciais em inglês das 7 diretrizes que, quando bem estabelecidas, eliminam quaisquer dúvidas que possam aparecer ao longo de um processo ou de uma atividade, que são elas. O 5W é do what, o que será feito, então o que você vai fazer com aquilo, why, por que você vai fazer aquilo, where, onde você vai fazer aquilo, when, quando você vai fazer, então você pode estipular datas, who, quem vai fazer. Então, é sempre o que a gente vai fazer, por que a gente vai fazer, aonde a gente vai fazer, quando a gente vai fazer e quem que vai fazer, certo? E o 2H é o how, de como será feito, e o how much, de quanto que vai custar, tá? Ou seja, é uma metodologia cuja base são as respostas para estas 7 perguntas essenciais. Com estas respostas em mãos, você terá um mapa de atividades que vai te ajudar a seguir todos os passos relativos a um projeto, de forma a tornar a execução muito mais clara e efetiva. Esses dados aqui do 5W2H é bastante comum as empresas utilizarem na forma de tabela. Então, você monta uma planilha com vários projetos, ou um só, mas subdividido, e você coloca cada item desses aqui, né, do 5W e 2H, em uma coluna e vai preenchendo. E lá no final da planilha, você vai ter todo o seu planejamento daquele projeto, tá certo?
bastante interessante. Tem muita coisa na internet, naquele link que o professor Juliano disponibilizou pra gente. Sugiro fortemente que vocês assistam e pesquisem mais sobre, tá? Que é bastante interessante, com certeza. Se vocês ainda não tiveram contato com essa ferramenta, um dia vocês terão, tá certo? Ótima semana a todos e até semana que vem.